que é comunismo? Arnaldo Spindel. Nona edição. Primeira edição em 1980. Introdução. Não há a menor dúvida de que uma proposta de responder à questão que dá título a este pequeno livro introdutório apresenta em si enormes dificuldades, dadas a abrangência e a complexidade do tema. O que pretendemos aqui é apenas aproximar o leitor de um conjunto de teorias cuja aplicação prática modificou radicalmente a história da humanidade e marcou profundamente o panorama histórico contemporâneo. Convém ressaltar nesta introdução, contudo, que existe uma enorme diferença entre a tentativa de explicação do que vem a ser o comunismo e uma resposta às indagações acerca das características do mundo comunista atual. O que nos propomos aqui é tão somente mostrar, de maneira simplificada, alguns pontos básicos do comunismo marxista e sua trajetória prática inicial. Se quisermos dar uma resposta simplificada ao extremo, poderíamos dizer que o comunismo é o último estágio do desenvolvimento histórico da sociedade humana, dentro de uma visão marxista dessa história. Poderíamos dizer também que esta sociedade não mais seria dividida em classes, que não mais existiria Estado, que todos os homens seriam iguais e poderiam desenvolver plenamente suas potencialidades. Para que a ideia ficasse mais clara, explicaremos brevemente algumas das ideias de Marx. Veríamos sua compreensão materialista e dialética da história, sua análise da sociedade capitalista, sua concepção sobre a inevitável passagem da sociedade capitalista à sociedade socialista, ou seja, a vitória da classe operária sobre a burguesa, assim como as formas de organização do proletariado para acelerar sua subida ao poder. Após tudo isso, o leitor teria, provavelmente, uma vaga ideia do que Marx entendia como comunismo e dos meios para atingi-lo, mas, mesmo assim, não se sentiria apto para captar o sentido da ideia no final de uma trajetória de mais de um século de história. Em verdade, para se compreender o sentido atual da ideia de comunismo, é indispensável localizá-lo dentro de uma perspectiva histórica. Desta maneira, pretendemos somar ao esboço das ideias principais do marxismo um resumo da história do movimento comunista mundial, para uma melhor compreensão do assunto. Vemo-nos na obrigação de remeter o leitor ao estudo de nosso volume sobre o socialismo, publicado nesta mesma coleção. Naquela obra, além da apresentação de algumas das principais ideias de Marx e Engels, mostramos toda a fase inicial da aplicação prática dessa teoria. Ali também efetuaremos um corte histórico que visava a simplificação da questão da diferenciação entre socialismo e comunismo, que nos parece conveniente recordar aqui. Havíamos explicado que quando Marx chamara ao manifesto que escrevera em conjunto com Engels em 1848, no Manifesto Comunista, ele tinha como objetivo marcar claramente a diferença existente entre a teoria que propunha e aquele conjunto de doutrinas que, na época, era conhecido pelo título de socialismo, incluindo basicamente os diversos tipos de socialismos utópicos e cooperativistas. Este foi o motivo pelo qual Marx preferia recuperar o termo comunismo. À medida que as ideias marxistas passaram a se tornar hegemônicas no conjunto das ideias que se desenvolviam no seio do movimento operário da segunda metade do século passado, Marx passou a usar indiscriminadamente os termos socialismo e comunismo. Posteriormente, a partir da Segunda Internacional, a evolução do movimento socialista internacional começou a gerar o aparecimento de correntes completamente distintas entre si,
mas todas ainda sob o título de socialismo. A ruptura entre essas correntes, precipitada pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, vai fazer com que Lenin, após a vitória da revolução que liderara a Revolução Russa de outubro de 1917, busque diferenciar a ala do movimento socialista internacional a que pertencia, a ala de esquerda das demais. Para isto, passa a chamar a sua corrente de comunista e a tratar comunismo e socialismo como conceitos completamente diferentes. Socialismo, que era na realidade o socialismo dos partidos sociais democratas europeus, passou a ser caracterizado pelos revolucionários russos, os bolchevistas, como uma teoria reformista, ao passo que comunismo significaria a verdadeira teoria revolucionária desenvolvida por Marx. Desta maneira, após a Primeira Guerra, vemos ressurgir uma internacional socialista dominada pelos partidos sociais democratas, notadamente pelo alemão, e uma internacional comunista comandada pelos bolchevistas russos. A partir deste momento, podemos falar de movimento socialista e movimento comunista como coisas distintas. Neste livro, caracterizamos, então, o comunismo como um movimento político que surge com a Revolução Russa e que se espalha por todo o mundo, possuindo como base teórica o corpo teórico do marxismo-leninismo. Uma rápida visão desta base teórica e o breve resumo da história deste movimento constituem, portanto, o objeto deste livro. Na parte final, mostramos também o desenvolvimento do movimento comunista no cenário político nacional. Gostaríamos também, nesta introdução, de ressaltar um ponto que nos parece básico. Cremos que poucos são os assuntos que geram tanta controvérsia em nossos dias quanto o comunismo. Habituamo-nos com as notícias dos ataques mútuos entre os diversos regimes comunistas, ou mesmo das guerras entre eles, como também as cada vez mais frequentes críticas que se autodenominam de esquerda e que acabam por misturar antissovietismo, a crítica à burocratização do aparelho estatal russo com anticomunismo. Por estes indicadores, poderá o leitor imaginar que a história do movimento comunista toma contornos diferentes dependendo de quem a conte. Pretendemos ter neste livro, deixando o proselitismo de lado, atendendo-nos aos fatos históricos, a história do movimento comunista, seja o internacional, seja o brasileiro, foi obtida pelo cotejamento de dados apresentados em obras diversas. Teoria. Desde suas bases de juventude, Karl Marx já demonstrava uma preocupação com a impossibilidade de o homem realizar-se integralmente na sociedade de então. Observando ao seu redor, Marx percebia que a exploração a qual era submetida a maioria dos cidadãos não lhe permitia conseguir um desenvolvimento completo de suas personalidades. Além disto, o trabalho da maneira como era estabelecido não representava prazer para aquele que produzia. Muito pelo contrário, o trabalho era um jugo ao qual ele deveria se submeter para garantir sua subsistência. O fruto do seu trabalho era-lhe algo distante, uma vez que não lhe pertencia. A maioria da população trabalhava, mas eram os donos do capital que se apropriavam do resultado deste trabalho. Marx acreditava que aquela situação teria de chegar ao fim. Uma nova sociedade deveria surgir um dia, na qual todos os homens tivessem possibilidade de desenvolver plenamente todas as suas potencialidades, fossem elas no campo da arte, da ciência, do amor, etc. Essa nova sociedade onde viveria um homem novo, um homem total, seria a sociedade comunista.
Comunismo, para ele, era o estágio da sociedade humana onde não mais existiriam exploradores e explorados, onde a exploração do homem pelo homem tivesse chegado ao seu fim. O homem, a sociedade e a natureza formariam um todo harmônico. O sonho do homem integral estaria realizado. Acreditando ser este o futuro da sociedade humana, Marx lutou sempre para conseguir acelerar o processo de passagem de uma sociedade onde os homens eram desumanamente explorados a uma outra onde todos teriam iguais possibilidades. Ele dedicou sua vida a analisar metódica e cientificamente a trajetória da humanidade até o advento da sociedade capitalista, bem como os mecanismos internos de funcionamento desta, com o intuito de colaborar para que o homem chegasse o mais rapidamente possível à sociedade socialista, primeiro passo para se atingir o comunismo. Em nosso volume anterior, a respeito do socialismo, dedicamos um capítulo ao estudo, ainda que bastante resumido, de algumas das principais ideias de Marx e de Engels, os fundadores do socialismo científico. Ali podemos ver, basicamente, como partido da dialética hegeliana, da economia política inglesa e da análise do movimento socialista anterior, eles chegam à elaboração de conceitos extremamente importantes, base de uma teoria que faria o homem alterar radicalmente a compreensão que possuía até então da história da humanidade. Trabalhando com os conceitos de materialismo dialético e materialismo histórico, Marx e Engels provam, como vimos naquela oportunidade, que o processo histórico obedece a um movimento dialético assentado sobre bases materiais. Com a introdução desta sua concepção materialista dialética da história, eles descartam definitivamente as explicações que insistiam em mostrar alguma força superior e material como causa dos fatos históricos. Outra linha de interpretação histórica, aquela que se restringia a fazer a crônica de reis e grandes personagens, aquela que acreditava tais ou quais fatos e medidas, a dor na coluna do ministro Cicrano da Silva, ou ao novo anel de brilhantes ganho pela rainha Maria Fulaninha, também não mais se sustentava frente à nova análise marxista. Marx e Engels provam que é o homem engajado num processo de produção material quem faz a história da humanidade. Neste processo de produção, os homens ocupam lugares diferentes. Historicamente, podemos ver que uns foram escravos e outros senhores, uns nobres, outros servos, uns operários, outros patrões. Estes dois grupos, essas duas classes, estão sempre em conflito, e é este conflito que faz mover a história. A luta de classes é o motor da história, dizia Marx. No volume anterior, mostramos que a burguesia só ascendera à posição de classe dominante após um longo processo de luta contra a antiga classe dirigente, a aristocracia. O modo de produção feudal, modo de produção onde as relações eram predominantemente feudais, fora gerado o desenvolvimento de sua própria contradição, expressa no desenvolvimento da burguesia. À medida que esta classe ia conquistando o poder econômico, mais necessária ia se tornando a tomada do poder político, para permitir o florescimento do modo de produção capitalista. A burguesia necessitava construir uma sociedade à sua imagem e semelhança, e as lutas revolucionárias contra a aristocracia pelo domínio do terreno político e ideológico visavam este objetivo. A Revolução Francesa seria um claro exemplo deste último e decisivo estágio na luta entre estas duas classes. Na fase histórica em que Marx e Engels encontravam-se inseridos, o século XIX, o domínio burguês já se encontrava perfeitamente consolidado
na maior parte dos países desenvolvidos da Europa e já estava gerando, pelo desenvolvimento de suas forças produtivas, a sua própria contradição. Uma classe operária cada vez mais numerosa e miserável, indispensável para o desenvolvimento do capitalismo, começava a desenvolver de forma incipiente suas primeiras lutas contra a burguesia, pretendendo tornar-se uma classe dominante e instalar um modo de produção socialista. Em sua mais importante obra, O Capital, Marx vai dissecar o funcionamento interno da economia de uma sociedade capitalista e nela mostrar uma tendência inexorável a crises sucessivas que acabariam levando ao fim. Alguns de seus mais importantes conceitos vão ser desenvolvidos neste livro. Entre eles, podemos citar o conceito de valor, aprofundamento do mesmo conceito expresso por David Ricardo. A compreensão deste conceito é indispensável para a compreensão da reprodução do capital e, portanto, do funcionamento do modo de produção capitalista. A função de uma mercadoria é satisfazer uma necessidade. Desta maneira, um par de sapatos, por exemplo, cumpre a função de calçar nossos pés. Este é o seu valor de uso. Nas sociedades mais primitivas, a pessoa que fabricava os calçados trocava um de seus pares por uma outra mercadoria da qual necessitasse. Por exemplo, uma camisa. No entanto, não era o valor de uso do par de sapatos que determinava que ele deveria ter trocado por 2 camisas ou por 5 quilos de farinha. Alguma medida comum deveria existir entre essas 3 mercadorias, a fim de determinar qual valor que cada uma delas teria numa troca. Quando nos referimos ao valor de uma mercadoria, referimos-nos quase sempre a este valor, este seu valor de troca. Em O Capital, Marx vai nos mostrar que a medida comum que constitui a base do valor de troca de qualquer mercadoria é a quantidade de trabalho necessária para sua confecção. Se o trabalho de um sapateiro é maior do que o de uma costureira, então é natural que um par de sapatos seja trocado por 2 camisas. Seu valor de troca é maior, pois exigiu mais trabalho, seja quantitativo ou qualitativo. Com o desenvolvimento da humanidade, evidentemente ninguém mais troca sapatos por camisas, trigo por carne, etc. O dinheiro é hoje um meio existente para a troca destas mercadorias, ainda que o preço não represente exatamente o valor de troca de uma mercadoria, pois que na questão dinheiro entram vários outros fatores que não cabe aqui analisar. Ele se encontra baseado neste valor. Hoje em dia, o sapateiro teria de ter dinheiro para comprar o couro, que ele transformaria em sapato e venderia por um preço igual ao dinheiro gasto no pedaço de couro, somado ao preço das horas de trabalho que ele gastaria para fabricar o produto. Ocorre, contudo, que, atualmente, poucos são os sapateiros que fabricam calçados. Numa sociedade capitalista, é raro encontrarmos um fabricante que trabalha artesanalmente. Na maior parte das vezes, o que encontramos são indústrias de calçados. Ora, imaginemos esta fábrica. Evidentemente, ela pertence a alguém, o dono, aquele que possui o capital, o capitalista. Esse cidadão comprará o couro e contratará operários que transformarão o couro em calçados. Pois bem, caso este senhor venda um par de sapatos por um preço equivalente, a soma do preço do pedaço de couro com o preço das horas de trabalho, seu lucro será igual a 0. Para conseguir algum lucro, ele deveria ou vender o produto por um preço mais caro, o que nem sempre é possível dadas as condições do mercado, ou pagar aquele que realiza o trabalho um salário menor do que o que seria justo.
Se ele conseguisse que seus operários produzissem 10 pares de sapatos por dia e recebessem apenas o correspondente ao valor, portanto, trabalho, acumulado em 5 pares de sapatos, o valor acumulado nos outros 5 se transformariam em lucro. Esta diferença existente entre o salário pago e o valor que o operário efetivamente acumula à mercadoria constitui aquilo que Marx denomina de mais-valia. A mais-valia, que é a base do regime capitalista, só se tornou possível em condições históricas determinadas, nas quais uma grande parcela da população só possuía como produto vendável sua própria força de trabalho. Devido às dimensões deste livro, não especificaremos estas condições históricas, mas convém ressaltar que elas coincidem com os primeiros passos do sistema capitalista, com o nascimento da burguesia. Tanto o capital quanto o seu contexto, salário, preço e lucro, Marx vai indicar a existência de dois tipos diversos de mais-valia. Por um lado, temos a mais-valia absoluta, aquela mais-valia que é conseguida diretamente pela exploração do trabalhador. Se um operário trabalha 8 horas por dia, produzindo 8 pares de sapatos e recebendo 500 cruzeiros, seu patrão decide que ele passará a trabalhar 10 horas. Portanto, a produzir 10 pares de sapato por dia, ganhando os mesmos 500 cruzeiros. O valor que ele acumula nestes 2 pares de sapato a mais constituem a mais-valia absoluta. Esta mais-valia absoluta, contudo, é limitada, pois a jornada de trabalho de um operário não pode ser aumentada indefinidamente. A resistência física do homem constitui um obstáculo natural e intransponível para tal tipo de coisa. Sendo a mais-valia a fonte do lucro, o capitalista tem de encontrar uma outra maneira de aumentar a mais-valia. Esta maneira seria fazer com que o operário, trabalhando as mesmas 8 horas e ganhando os mesmos 500 cruzeiros, produzisse 10 pares em vez de 8. Para conseguir isso, ele deveria fazer com que o tempo do trabalhador empregado para a fabricação de cada par de sapato diminuísse, o que geralmente pode ser obtido pela introdução de ferramentas e máquinas mais modernas. A mais-valia relativa é, então, aquela conseguida pela diminuição do tempo de trabalho necessário. Façamos agora um esforço para compreender uma questão bastante complexa e que será apresentada de maneira simplificada. Numa indústria, encontramos sempre dois tipos de capital. O capital constante ou fixo, isso é, aquele que está parado, investido em máquinas, prédios e etc. E o capital variável, ou seja, aquele que deve ser desembolsado periodicamente, como por exemplo, o capital necessário para o pagamento dos salários. A soma destes é o capital total. O que Marx nos diz é que a taxa de mais-valia medida pelo capital variável chama-se taxa de mais-valia. A taxa de mais-valia medida pelo capital total denomina-se lucro. Imaginemos um caso. Em um ano, o nosso fabricante comprou 100 mil cruzeiros de couro que, trabalhados pelos seus operários, transformaram-se em sapatos no valor de 300 mil cruzeiros. Os salários pagos aos trabalhadores totalizaram 100 mil cruzeiros, supondo que ele não tenha tido nenhuma outra despesa neste ano. Vemos que o capital desembolsado, o capital variável gasto, foi de 200 mil cruzeiros. Como é fácil perceber, o industrial, gastando 200 mil cruzeiros e recebendo 300 mil pela venda dos produtos, realizou um lucro de 100 mil cruzeiros, provenientes da mais-valia arrancada aos operários. Poderíamos concluir de maneira errada que o lucro do ano dividido pelo capital gasto no mesmo espaço de tempo
100.000 por 200.000 é igual a 0,5 ou 50%, constituiria a taxa de lucro deste ano. Esta conclusão é errada. Essa taxa é chamada de taxa de mais-valia. E por que isso? A resposta é simples. Quando fazemos um investimento, calculamos a taxa de lucro sobre o total do investimento. Ora, o capital investido pelo industrial não se resume apenas ao capital variável gasto naquele ano. Anteriormente, ele já comprara o prédio, máquinas e ferramentas necessárias à instalação de sua fábrica. Ele já havia gasto uma certa soma, que é o capital fixo. Assim, ele vai calcular sua taxa de lucro em função do investimento total, ou seja, do capital total, capital fixo mais capital variável. Supondo que o capital fixo fosse de 800.000 cruzeiros e sabendo que o capital variável é de 200.000 cruzeiros, temos que o capital total atinge 1 milhão de cruzeiros, tendo conseguido o lucro de 100.000. Vemos que a taxa de lucro do fabricante de sapatos foi de 100.000 dividido por 1 milhão, lucro dividido pelo capital total, que é igual a 10%. Pelo nosso exemplo, podemos ver que o mesmo lucro de 100.000 cruzeiros, conseguidos através da mais-valia, forneceu-nos duas taxas diferentes. A taxa de mais-valia, em sua relação com o capital variável de 50%, e taxa de lucro, em sua relação com o capital total de 10%. Como já sabemos, para aumentar seu lucro, o capitalista tende a aumentar a mais-valia que tira do trabalho de seus operários, uma vez que a mais-valia absoluta possui limites de crescimento intransponíveis. Ele se vê obrigado a aumentar a mais-valia relativa. Isto significa que ele deve encontrar um meio de fazer com que os operários trabalhem mais depressa, produzindo mais sapatos por jornada de trabalho, o que pode ser conseguido, por exemplo, pela compra de novas máquinas. Suponhamos que com essas novas máquinas ele consiga fazer com que os operários dobrem a produção. Seus gastos com couro subiriam a 200.000 cruzados. A folha de pagamento não se alteraria e o dinheiro conseguido com a venda dos calçados seria de 600.000. Sua taxa de mais-valia iria evidentemente aumentar desta vez para um investimento de 300.000, capital variável. Ele conseguiria uma venda de 600.000 com um lucro de 300.000 ou 100%. Com a taxa de lucro não ocorrerá fenômeno semelhante. Não somente ela não irá duplicar, como chegará mesmo a cair. Se o capitalista do nosso exemplo compra máquinas, isto significa que ele fez um investimento que passará a fazer parte do seu capital fixo. Se as novas máquinas custaram, por exemplo, 2,5 milhões de cruzados, o capital fixo da empresa subirá para cerca de 3,3 milhões e o capital total para 3,9 milhões. Ora, um lucro de 300.000 em relação com o capital total de 3,9 milhões dá-nos uma taxa de lucro de aproximadamente 7,7%. Ao elaborar este raciocínio, Marx queria provar que a necessidade do sistema capitalista de aumentar sempre o lucro através do aumento da exploração da mais-valia implicava uma tendência constante à queda da taxa de lucros. Este fato seria uma das causas principais das crises que ciclicamente iriam abalar o sistema capitalista, enfraquecendo e abrindo caminho para sua eliminação e substituição pelo modo de produção socialista. Não podemos, numa obra introdutória como esta, estendermos-nos sobre a teoria econômica de Marx. Sua complexidade exige um estudo mais cuidadoso, que poderá ser efetuado a partir dos textos sugeridos no final deste livro. Por ora, lembremo-nos apenas que, para Marx, o lucro do capitalista está baseado sobre a exploração da mais-valia do trabalhador,
o que é esta exploração que vai condenar à morte o sistema capitalista. Além de sua importante obra no campo da economia, Marx, em conjunto com Engels, desenvolveu também um ativo trabalho político em suas obras de caráter político. Os fundadores do socialismo científico preocuparam-se em mostrar as questões relativas à tomada do poder pela classe proletária e a passagem do sistema capitalista ao sistema comunista, via sistema socialista. A teoria marxista mostra que a tarefa do proletariado não é aguardar o inevitável fim do capitalismo, para que então o poder caia em suas mãos. Ao proletariado caberia organizar-se para tentar acelerar esta queda do sistema capitalista e para, uma vez tomado o poder, conseguir impedir sua retomada pelas forças reacionárias. Dois são os pontos principais da teoria marxista no campo da política. O partido político do proletariado, que é o organismo que lhe permite atuar no sentido da eliminação do sistema capitalista, e o Estado de classe operária, Estado da classe operária, instrumento necessário para a passagem à sociedade comunista. Estes pontos foram retomados e desenvolvidos por Lenin, o dirigente da Revolução Russa de 1917. As táticas leninistas desenvolvidas a partir das ideias de Marx e Engels foram, em grande parte, responsáveis pela vitória da classe operária na Revolução Russa. Hoje em dia, estas ideias fazem parte daquele corpo teórico conhecido por marxismo-leninismo, que é a teoria que está na base de todos os regimes comunistas de nossos dias. A questão do estado da classe operária é, evidentemente, apenas uma parte de uma questão mais geral, a do Estado. Empenhado em uma discussão teórica com os revisionistas, Lenin vai retomar os princípios básicos deste assunto, no âmbito da doutrina marxista, com o objetivo de combater as interpretações errôneas que vinham sendo difundidas. O Estado, na concepção marxista, não passa de um instrumento de dominação de uma classe social sobre outra. O Estado nasce devido à existência de antagonismos inconciliáveis entre as classes sociais. Ele responde à necessidade da classe mais forte de dominar a mais fraca. A classe mais forte está sempre interessada em refrear o conflito. Pois caso isso não seja feito, e mesmo sendo ela a classe dominante, esta luta acabaria entrando num crescendo de violência que poderia colocar em risco ambas as classes e, eventualmente, destruir o organismo social como um todo. O Estado é um instrumento que cumpre essa função. A classe economicamente mais poderosa utiliza o Estado para impor uma ordem social, preservar uma situação que lhe é favorável e, principalmente, para transformar-se na classe politicamente dominante, obtendo assim novos meios de oprimir e explorar a classe mais fraca. Tratando-se necessariamente de um produto do conflito entre as classes, podemos concluir que o Estado só surge numa sociedade onde este antagonismo de classe esteja presente. Na pré-história, quando os homens viviam em uma sociedade comunista primitiva, não havia necessidade de Estado, e efetivamente este instrumento inexistia. Já numa situação em que os escravos devem ser dominados pelos cidadãos livres, os servos pelos senhores feudais ou os operários pelos capitalistas, o Estado torna-se uma necessidade imprescindível. Já tomamos conhecimento que, quando a visão materialista da história compartilhada por Marx, Engels e Lenin, a humanidade caminha rumo a uma sociedade onde não mais existiriam classes sociais, o comunismo. Evidentemente, nesta sociedade, inexistindo a dominação de uma classe sobre outra, o Estado iria desaparecer. Recapitulemos o que dissemos ainda há pouco. A sociedade comunista é o último estágio da história da humanidade.
Nela, inexistiriam exploradores e explorados, e tampouco existiriam classes sociais. A figura do Estado iria desaparecer. A teoria marxista-leninista diz-nos, todavia, que o comunismo só será atingido após a tomada de poder pela classe proletária, após a extinção do modo de produção capitalista e após o advento do modo de produção socialista. Reparem bem que utilizamos e frisamos após, pois queremos deixar claro que o comunismo não virá junto com esses fenômenos, mas sim numa fase posterior. O marxismo-leninismo define perfeitamente duas etapas na passagem do capitalismo ao comunismo. Tanto Marx quanto Lenin falam-nos de uma fase inferior e de que uma fase superior do comunismo. Ao que se costuma chamar socialismo, Marx chamou a primeira fase, ou fase inferior, da sociedade comunista. Na medida em que os meios de produção se tornam propriedade comum, pode aplicar-se a palavra comunismo, contanto que não se esqueça que é esse um comunismo incompleto. Lenin. Por motivos práticos, continuaremos a chamar socialismo a esta primeira fase do comunismo, que advém da história do proletariado sobre a burguesia após um intenso processo de luta. Não podemos pretender que o socialismo esteja isento de resquícios da sociedade capitalista. Seria utópico imaginar que o comunismo poderia surgir já perfeitamente formado, de maneira rápida e espontânea, das cinzas da sociedade burguesa. É necessário que a classe proletária, ao assumir o poder, proceda a uma série de regulagens no mecanismo social, de maneira a permitir a passagem ao comunismo. Por este motivo, segundo Marx e Lenin, a tarefa revolucionária do proletariado não é e nem poderia ser, numa primeira etapa, abolir o Estado, como pretendem os anarquistas, mas sim abolir o Estado burguês e instaurar o Estado proletário. Este Estado proletário, na medida em que representa um instrumento de dominação da classe operária, que é a classe majoritária, possuiria um caráter mais democrático do que o seu antecessor, o Estado burguês. A esta democracia do operariado, Marx deu o nome de ditadura do proletariado. Deve ter sempre em mente que o termo ditadura do proletariado designa um regime político controlado pela maioria da população e que se trata de um instrumento para a passagem ao comunismo. Para a teoria marxista-leninista, a ditadura do proletariado representa apenas o exercício do poder da classe operária, quando na qualidade de classe dirigente, para a eliminação total dos resquícios da antiga ordem burguesa e preparação da sociedade para o advento do comunismo. Trata-se aqui do resultado da atuação do proletariado para aniquilar a máquina burguesa do Estado e de substituir tudo isso por uma máquina mais democrática, mas que nem por isso é menos máquina do Estado. A sociedade socialista não é uma sociedade livre na medida em que, como nos diz Lenin, enquanto existir Estado, não haverá liberdade. Quando reinar a liberdade, não haverá mais Estado, mas sim o terreno onde o Estado irá definhando até chegar à sua morte. Neste ponto, a humanidade estará frente à fase superior do comunismo. Há aqui uma pequena ressalva a ser feita. A constatação de que a fase da ditadura do proletariado gerou, em alguns países socialistas, um governo controlado por quadros burocráticos tem sido generalizada e servido de base para tentativas de invalidação do marxismo-leninismo. Devemos ter sempre em mente que a existência de tal tipo de disfunção burocrática não se presta a generalizações deste tipo, visto que decorrem de um reforço do aparelho estatal exigido por circunstâncias históricas precisas. Para a passagem à sociedade socialista, Marx nos mostra que não é suficiente
acreditar na ação espontânea da massa proletária. Ele indica a necessidade de um partido da classe operária que atuaria como vanguarda desta classe em sua luta contra a burguesia e como dirigente do país no processo de transição ao comunismo. Baseado em sua experiência prática, Lenin vai desenvolver também a questão do Partido do Proletariado. O partido que surge da doutrina marxista-leninista é uma instituição que, apesar de lutar pelos interesses imediatos da classe operária, não perde nunca de vista que seu objetivo é a derrota do sistema capitalista e a implantação da ditadura do proletariado. Em função disto, ele é concebido como um corpo perfeitamente organizado e disciplinado. Organização e disciplina seriam dois pilares básicos do Partido Revolucionário do Proletariado. O centralismo democrático seria um terceiro. A necessidade de uma organização centralizada para uma melhor condução do proletariado em sua luta contra a burguesia poderia implica por vezes, um despotismo de uma minoria dirigente sobre as massas. Para evitar tal tipo de problema, existe o mecanismo do centralismo democrático. Seu princípio é o mais simples possível, partir das massas para chegar às massas. Por isto, deve-se entender que o partido deve captar os anseios das massas trabalhadoras, elaborar uma síntese e, a partir daí, construir sua linha de atuação. O processo deveria ser constante. O resultado da aplicação desta linha seria colhido novamente junto à massa. Nova síntese seria elaborada em novas linhas determinadas, e assim por diante. Esta seria a única maneira de conseguir sempre o apoio total das massas ao trabalho do partido. A construção de um partido da classe operária é fruto de um longo processo e constitui a única maneira de os operários atuarem proficuamente, de maneira organizada e disciplinada, seja nos momentos de avanço lento dentro dos limites de uma democracia burguesa, seja nos momentos de crise revolucionária. As condições para a criação deste organismo do proletariado só surgem por força de um difícil trabalho que, como disse Lenin, é facilitado pela existência de uma teoria revolucionária justa que não é um dogma e que só se forma definitivamente em ligação estreita com a prática de um movimento realmente de massas e realmente revolucionário.